Beleza, pessoal? Bora para a resolução do exercício 3 da página 46, movimento uniformemente variado. Parte 2 da nossa aula. É dada a seguinte função horária da velocidade escalar. Tá lá, v igual a 15 mais 20t, no sistema internacional, ou seja, distância em metros, tempo em segundos. Porque eu sei que é sistema internacional, tá aqui, ó, SI. Primeiro, qual a velocidade escalar inicial e a aceleração da partícula? Vamos lembrar? V é igual a V0 mais A vezes T. Se eu tenho essa equação, o 15 é o meu V0 e o 20 é o meu A. Porque o número que aparece sozinho é o V0 e o número que aparece multiplicando a letra T é a aceleração. Sendo assim, a resposta da letra A é V0, 15 metros por segundo, aceleração, 20 metros por segundo. Facinho, né? Letra B. Qual a velocidade no instante 4 segundos? Ué, no instante 4 segundos ele quer saber o V. Então eu pego o 4, coloco no lugar do T. Quando eu colocar, primeiro multiplicação, 20 vezes 4, 80, somado com 15, 95 metros por segundo. Agora a pergunta inverte, ó. Qual o instante? Então, quando? Que tempo? A velocidade vai ser 215. Então, 215 no lugar do V e quero achar o T. O 215 está quietinho no canto dele, pega o 15 e passa para lá. Se era positivo, agora fica negativo. 215 menos 15 é igual a 20t que estava no canto dele. 200 é igual a 20t. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 20 é igual a t, ou t é igual a 200 dividido por 20. E o tempo dá 10 segundos. É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo exercício. Beleza, pessoal? Vamos para a resolução do exercício 4 da página 46. No instante t igual a 0 segundos, um automóvel a 20 metros por segundo passa a frear com aceleração constante igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Notem que a aceleração é negativa. Por quê? Porque ele está freando. Determine a função horária da velocidade escalar. Já deixei o lembrete aqui da letra A. V igual a V0, função horária da velocidade. Então, velocidade em função do tempo. Por que já está escrito V igual a 20 menos 2t? Porque o V0 é 20 e a aceleração menos 2t. Então, V igual a 20 menos 2t. Letra B. O instante que a velocidade escalar se anula, ou seja, quando o V vai ser zero. No lugar do V, coloque o zero para a resolução do problema. Menos 2t muda de lado. 2t igual a 20, então t igual a 20 dividido por 2, que dá exatamente 10 segundos. Curtinho assim. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem no grupo. Bom, pessoal, vamos à resolução do exercício 5 da página 46. Esse é o exercício que tem os dados, só que ele não aparece no texto, aparece no gráfico. A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo, conforme o gráfico ao lado. Calcule a velocidade escalar quando o tempo for 3,5. Bom, o tempo 3,5 está mais ou menos aqui, né? Essa é a velocidade. Sei que a velocidade vai dar entre 5 e 20, porque a velocidade inicial é 20, aí ele vai perdendo velocidade quando 5 segundos, a velocidade é 5 metros por segundo. Mas em 3,5, quanto será que era a velocidade? Para calcular isso, eu preciso saber qual era a aceleração. Então, quanto é a aceleração? Para calcular a aceleração, vamos lembrar? ΔV sobre ΔT. E eu tenho os dados. O ΔV, ó, V final menos V inicial. Em quanto tempo? Tem o ΔT. Então, ficou V final 5 menos 20, ó, 5 menos 20, dividido por 5. O professor, vai dar negativo porque deu menos 15? Sim, vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado quando eu fizer a divisão. Por quê? Menos. Ué, a velocidade está diminuindo com o passar do tempo porque a aceleração é negativa. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele falou assim, qual é a velocidade quando o tempo é 3,5? Então, vamos continuar a nossa conta. A velocidade é igual a V0, lembram disso? Mais A vezes T. Só que quanto que é o V0? É 20. Quanto que é a aceleração? É menos 3. E o tempo? Ele perguntou no exercício com um tempo de 3,5.
multiplica o 3 vezes o 3,5, dá menos 10,5, faz a subtração, a velocidade deu 9,5 metros por segundo. E era de se imaginar, lembra? Que era um valor que estava entre 5 e 20, aqui mais ou menos, sei lá onde está exatamente. Bom, 9,5, finalizamos o nosso exercício 5. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem no grupo. Até mais. Pessoal, vamos para o exercício 7 da página 46. Um motociclista entra no túnel a 10 metros por segundo e a partir desse instante acelera uniformemente a 2 metros por segundo ao quadrado. Então deu a velocidade inicial até agora e a aceleração. Chegando no final do túnel com a velocidade de 26 metros por segundo. Opa, também deu velocidade final. Letra A. Trace no seu caderno o gráfico da velocidade escalar da motociclista em função do tempo desde o instante t0, a entrada do túnel, até o instante t', que ele não sabe quanto é, mas eu preciso descobrir para fazer o gráfico. Então eu coloco o eixo y, o eixo x, lembrando que o eixo x é o eixo do tempo, dado em segundos, o eixo y é o eixo da velocidade, dado em metros por segundo, e vamos aos valores que eu já conheço. Ele sai de 10 metros por segundo e vai até 26. Coloquei a reta, tá lá, e vem até aqui no eixo do tempo. Só que quanto tempo ele gastou para chegar a 26 metros por segundo? Eu não sei. Eu preciso descobrir para completar esse meu gráfico. Por isso, nós vamos usar A é igual a ΔV sobre ΔT. Por quê? Porque eu tenho A, que é 2, e tenho ΔV. Ele foi de 10 até 26, então é final menos inicial. Tá lá. 2 é igual a 26 menos 10 sobre T. Fiz a subtração, 26 menos 10 é 16, e multipliquei cruzado. 2 vezes T, 2T. O 2 está multiplicando, passa dividindo, chegamos que o tempo é de 8 segundos. Agora eu posso pegar esse tempo e substituir no gráfico. Pronto, o meu gráfico ficou completo. Já na letra B, ele pergunta o comprimento do túnel. Olha, se eu descobrir o tempo, eu posso usar o sorvetão, porque eu vou ter, para achar o S, o V0, o A e o T. Mas eu optei por resolver por Torricelli, que são os dados que já tinha no exercício. Então, mesmo sem resolver a A, eu já conseguiria resolver a B. A velocidade final é 26, a velocidade inicial é 10 e a aceleração é 2. Então, fica 26 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes ΔS. 26 ao quadrado é 576, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 2, 4 ΔS. Letras de um lado, com seus números, números sozinhos do outro. Então, vou passar o 100 para lá. Ficou 676 menos 100 igual a 4 ΔS. Dá 576 igual a 4 ΔS. Então, o ΔS é 576 dividido por 4, porque o 4 está multiplicando, passa dividindo. Nós temos 144 metros. Essa é a resposta da letra B. Beleza, pessoal? Esse já é o exercício 8, daqui a pouco a gente vai ver. Até mais. Exercício 8 da página 46. A velocidade escalar de um corpo variou de acordo com o gráfico ao lado. Dessa maneira, ele percorreu uma determinada distância d, que eu não sei qual é. Bom, já é uma coisa que eu tenho que descobrir. Que velocidade escalar constante esse corpo poderia manter no mesmo intervalo de tempo de 60 segundos para percorrer essa mesma distância d? Então, a primeira coisa que eu vou ter que descobrir é que distância é essa que ele percorreu, acelerando, mantendo a velocidade constante, olha lá, acelerando, mantendo a velocidade constante e depois desacelerando. Depois que eu descobrir essa distância, eu vou ter que ver, bom, e se ele mantivesse velocidade constante, que velocidade deveria ser essa para que ele percorresse a mesma distância? Vamos lá? Primeiro, se vocês notaram, a imagem formada por esse gráfico é de uma figura geométrica chamada de trapézio. Está lá o trapézio. Como calcula a área do trapézio? Base maior, está aqui, do 0 até o 60, mais base menor, está bem aqui, do 20 ao 40, se vocês olharem o pontilhado no livro, vezes a altura, que é essa aqui de 30, dividido por 2. E a área dessa figura geométrica é o próprio deslocamento, são equivalentes. Então, base maior, 60, mais base menor, do 20 até o 40, 20. Vezes a altura, 30, dividido por 2. Faço a soma, deu 80, multiplico pelo 30, por isso 2.400 agora aparecendo, dividido por 2, ou seja, percorreu 1.200 metros em 60 segundos. Só que a pergunta do exercício não foi que distância ele percorreu,
tá bom, ele percorreu essa distância que eu descobri agora. Mas se ele manter velocidade constante, que velocidade devia ser para ele percorrer os mesmos 1.200 metros em 60 segundos? Bom, peraí. Se a velocidade é constante, vamos usar a fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT. E eu quero descobrir o V. Para ele percorrer 1.200 metros em 60 segundos, quanto tem que ser a velocidade? Bom, se dividir 1.200 por 60, teremos 20 metros por segundo. Essa é a solução do exercício 8. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem no grupo. Bom, pessoal, esse é o exercício 15 da página 49. Um automóvel move-se a 108 km por hora quando seu motorista pisa severamente no freio para parar. Opa, então tinha a velocidade inicial, que era 108 km por hora, e a velocidade final, já que ele vai parar, é 0. Em 3 segundos, opa, o tempo está em segundo e a velocidade está em km por hora. Vamos ter que fazer transformação. Calcule a distância percorrida pelo automóvel nesses 3 segundos. Então eu tenho o V final, o V inicial e o tempo. E eu quero ΔS. Bom, para achar isso não tem jeito, eu tenho que descobrir a aceleração. Mas a primeira coisa é transformar a velocidade de 108 km por hora para metros por segundo. Para isso a gente divide por 3,6, chegando a 30 metros por segundo com velocidade inicial. Nós sabemos que o S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado. Espera aí, eu não tenho A. Por isso, vamos usar V igual a V0 mais A vezes T. Uma vez que eu descobri o A com esta equação, eu substituo nessa para resolver. Ah, professor, e se eu usar o Torricelli para achar o ΔS? Beleza, mas o Torricelli também tem um A, então não tem para onde fugir. Primeiro eu vou ter que descobrir quanto que é a aceleração. V final, 0, porque ele vai parar. V inicial, 30. A aceleração eu quero descobrir e o tempo 3. Letras de um lado, número sozinho do outro. O 30 passou para lá, ficou menos 30. Troquei tudo de lado, dá na mesma. 3A é igual a menos 30. O A é menos 30 por 3. O A dá menos 10 metros por segundo ao quadrado. Mas isso é a aceleração. Eu vou pegar o valor da aceleração e substituir na outra equação agora. O S0 é 0, a velocidade inicial era 30, o tempo é 3, a aceleração é negativa, menos 10, tempo ao quadrado, 3 ao quadrado dividido por 2. O 0 já foi embora, 30 vezes 3, 90, o menos 10 está bem aqui, 3 ao quadrado, 9 dividido por 2. Bom, copiei o 90, 10 vezes 9, 90 por 2, menos 45. Lembrando que é menos porque a aceleração é negativa. 90 menos 45, eu descobri que o automóvel percorreu uma distância de 45 metros. Fechou a conta. Valeu, pessoal! Olá, pessoal! Vamos resolver o exercício 17 da página 49 do livro didático. No lixo de uma sala de aula, do segundo ano do ensino médio, foi encontrado um pedaço de papel em que estava traçado um gráfico referente a um movimento. Só era possível ler movimento UNIF. Então nós temos um pedacinho de papel rasgado, movimento UNIF, o eixo X com o tempo e no eixo Y está faltando a nossa informação. Bom, mas espera aí, o que pode estar nesse eixo Y? Bom, nesse eixo Y pode estar duas informações. O gráfico poderia ter o mesmo desenho e a informação ser a velocidade. Notem que a velocidade está aumentando com o passar do tempo, mas de maneira uniforme, mas ela está aumentando. Então é um movimento uniformemente variado. A outra possibilidade é que aqui esteja as posições. Notem que ele está mudando a posição com o passar do tempo, mas é uma reta. Ou seja, só é uma reta porque a velocidade é constante. Opa! Velocidade constante, movimento uniforme. Então, nesse pedaço de papel que foi rasgado, ele tirou a informação se era um V ou um S. Neste caso, nós podemos então dizer que pode ser um movimento uniforme, como também pode ser um gráfico de movimento uniformemente variado. Resposta certa, letra D de dado. Valeu, pessoal! Beleza, pessoal, chegamos ao exercício 20 da página 49. Um tubo de imagem no televisor, um elétron é liberado com velocidade nula por um filamento quente. Então, velocidade nula, o V0 é 0. É acelerado uniformemente por um campo elétrico, atingindo a velocidade de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo,
ao percorrer 1,8 centímetro. Então, peraí, a distância está em centímetros e a velocidade que ele atingiu está em metros por segundo. Não esqueça que vamos ter que transformar. Calcule a aceleração escalar desse elétron. Vamos anotar os dados? A velocidade inicial era 0, a velocidade final 6 vezes 10 a sexta, e o ΔS é 1,8 centímetro. Como passa de centímetro para metro? Divide por 100. A gente divide por 100 dá 0,018 metros. Notem que como eu não tenho tempo e não preciso do tempo, a gente aplica a equação de Torricelli. V ao quadrado, 6 vezes 10 a sexta ao quadrado. V0, 0 ao quadrado. 2 vezes A vezes 0,18. Olha como a gente faz o quadrado. 6 ao quadrado, 36. 10 a sexta ao quadrado, mantém a base 10 e multiplica os expoentes. 12. 0 ao quadrado, 0. Quando eu faço essa multiplicação, 0,036. Desapareci então com o nosso 0. Copiei o 36, 10 a 12. E coloquei o 0,36 na base 10. Vamos lembrar? A vírgula anda 1, 2, 3 casas para a direita, expoente negativo. Então, 36, 10 a menos 3. Eu fiz isso para facilitar a nossa conta. Está multiplicando, passa dividindo. 36 em cima e embaixo, dá para dividir um pelo outro, dá 1. Ou simplesmente cortar. Não é isso? E 10 a 12 dividido por 10 a menos 3? Mantém a base, subtrai os expoentes. 10 a 12 com 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a 15. Então, a aceleração vai dar 10 a 15. Beleza? Preencham aí o finalzinho. 10 a 15 metros por segundo ao quadrado. Fechamos o exercício. Valeu, pessoal! Olá, pessoal! Vamos resolver o exercício 21 da página 49 do nosso livro-texto. Um automóvel está viajando a 72 km por hora quando seus freios são acionados, imprimindo-lhe uma aceleração escalar constante com módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Por que ele falou que é com módulo de 5 metros por segundo ao quadrado? Porque lá em cima ele falou que o freio foi acionado. Então, se o freio foi acionado, a aceleração é negativa. Então, falar em módulo não precisa colocar o sinal, mas na hora que eu for colocar na conta, não se esqueçam. Está freando, aceleração negativa. Calcule a distância que ele percorre desde o instante em que inicia a freada até ele parar. Então, se ele vai parar, a velocidade final é 0. E eu quero o ΔS, a distância que ele vai percorrer. A primeira informação que foi passada, pessoal, é da velocidade em 72 km por hora. Mas notem que a nossa aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, eu preciso colocar tudo na mesma unidade de medida, metros por segundo ao quadrado, no sistema internacional. Então, para passar de km por hora para metros por segundo, vamos lembrar, divide por 3,6. Notem, tem o V0, o A, o V e preciso do ΔS. Esse é aquele típico exercício que não tem tempo, mas eu também não preciso do tempo. Lembre-se, se eu não tenho tempo e não preciso do tempo, equação de Torricelli. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que nesse caso é negativa, vezes ΔS. Então, 0 ao quadrado, porque ele vai parar, é igual a 20 ao quadrado, já em metros por segundo, mais 2 vezes menos 5 vezes ΔS. Então, 0 deu 20 ao quadrado, 400, 2 vezes menos 5, menos 10, ΔS. Vamos passar o ΔS para o outro lado, junto com o seu número 10. Se ele estava negativo, ficou positivo. 10 ΔS é igual a 400. Bom, se está multiplicando o número 10, ele passa para o outro lado, dividindo. O ΔS é 400 dividido por 10. O resultado do nosso exercício é de 40 metros. Beleza? Valeu, pessoal!